Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos e todas estejam muito bem. Eu vou agora corrigir 10 questões da banca FGV. E o link do material está na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos que vamos, com força total. Olha mesmo. A primeira questão é de 2025. Em todas as frases a seguir, procurou-se evitar a repetição do termo sublinhado. Assinale a opção em que o processo utilizado para isso foi corretamente identificado. Então, que é a correta. Comprou um carro na liquidação da empresa. Mas o carro novo não agradou plenamente. Ampliação do termo. Veja que aqui comprou um carro. Tem um artigo indefinido apontando para o substantivo carro. E aqui o objeto está definido. O carro novo. E nós temos esse artigo definido apontando para carro, temos o adjetivo que está apontando para carro. E veja que este adjetivo está ampliando, não é, a informação sobre o termo anterior. Aí tem ampliação do termo. Aí você pode dizer, mas aqui a palavra carro, ela foi repetida, não é? E veja que aqueles procurou-se evitar. Não está dizendo totalmente que foi evitado, tá? Vamos analisar as demais alternativas. Os estudantes não gostam de interpretar textos, mas os estudiosos afirmam que essa é uma atividade importante, emprego de sinônimos. Veja bem, estudiosos não é um sinônimo de estudantes. Sinônimo seria alunos, discentes. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que são palavras cognatas, que têm a mesma raiz, o mesmo radical. Então, está errado até o D, não é? Não são sinônimos, são palavras, emprego de cognatos, que é de forma mais quando a pessoa, quando criança, não é? A professora diz, pertencem, são palavras que pertencem à mesma família, beleza? Os livros indicados, então isso aqui está errado. Os livros indicados para leitura obrigatória são ótimos, e por isso essas obras trarão prazer. Omissão do termo. Não houve omissão do termo. Haveria omissão do termo se dissesse assim, e por isso trarão prazer. Ou seja, o sujeito estava elíptico, seria uma coesão por elipse. Quem trará prazer? Os livros, retomando o sujeito anterior, ou seja, o mesmo referente. O que aconteceu aqui, na verdade, é que obras e livros, não é, pertencem ao mesmo campo semântico, isso é uma coesão lexical. E nós temos aqui obras, o hiperônimo, não é? Hiperônimo, hiper, grande. E livros é um tipo de obra. Então, na verdade, livros está especificando. Livros é o quê?
hipônimo. Então, a coesão aqui se deu, não é? Por meio de hiperônimo e hipônimo, uma coesão lexical. Letra D, então, errada. Trabalho, esporte, passeios, todas essas atividades preenchiam o seu tempo. Substituição por pronome. Veja bem, nós temos isso aqui e eu pergunto a você: qual é o núcleo dessa informação? Atividades, tá? É o núcleo da informação. Veja, se fosse assim, trabalho, esporte, passeios, isso preenchia o seu tempo. Aí sim, seria uma substituição por pronome, um pronome demonstrativo que remete à informação anterior, e seria o núcleo da, não é? Isso o quê? Trabalho, esporte e passeios. Errado. Na letra E diz assim: aferiram-se os resultados. E a aferição vai auxiliar no planejamento futuro. Emprego de hiperônimo. Não. O que houve aqui foi o verbo. Aqui, veja, nós temos esse artigo apontando para esse nome, que é um substantivo. Houve um processo de nominalização. Beleza? Então, a resposta certa, letra A. 2. Assinale a frase que mostra um erro quanto à norma culta da língua. Vamos lá. Nós temos aqui o verbo. O que está boa? Minha saúde. Minha saúde, sujeito. Aqui o verbo de ligação e aqui o predicativo do sujeito. Tudo no singular, concordando com o sujeito. Nada de erro. A idade é que está ruim. É que nós temos aqui uma expressão expletiva ou de realce. Nós poderíamos tirá-la sem afetar a estrutura, não é? Da frase. O que é que está ruim? A idade. Então, aqui não há erro. Vamos colocar aqui expressão expletiva, que ela está aí, ou pode ser chamada de realce. A expressão expletiva de realce, ela pode ser extraída sem afetar o aspecto sintático e o aspecto morfológico. É como se ela foi colocada para dar ênfase. Não há erro. Então, o que ele quer que mostra erro. Vamos colocar aqui a errada. Então, essa daqui não há erro. Não é o nosso gabarito. As palavras são os médicos. Temos o verbo aqui. O que é o médico? As palavras. Sujeito. São verbo de ligação, os médicos. Os médicos, o predicativo do sujeito. Os médicos de uma mente doente. Então, não há erro gramatical, tá? Aproveitar para dizer algo sobre algo a mais. Vamos colocar aqui, não está errado. Algo a mais sobre a concordância com o verbo ser, nesse estilo de concordância. Veja bem, se eu dissesse assim, minhas alegrias é meu neto, por exemplo. Veja,
por que este verbo aqui ficou no singular? Nós temos aqui o sujeito, não é? E aqui nós temos o predicativo do sujeito e o verbo de ligação. E por que não poderia ficar no plural, por exemplo? Porque, independentemente de, por exemplo, o núcleo desse predicativo aqui é o quê? Neto, que é uma pessoa. Então, quando o sujeito ou o predicativo for uma pessoa, o verbo ser vai concordar com essa pessoa. Por isso que está no singular. Beleza? Vou colocar como sujeito. Meu neto são minhas alegrias? Não. Meu neto é minhas alegrias. Beleza? Aí vamos lá. Consiste. O que consiste? Grande parte da saúde. Isso aqui é o sujeito. E há uma expressão aí, não é? Grande parte é o núcleo do sujeito, parte, e este verbo só pode aqui ficar no singular. Agora, se eu dissesse assim, grande parte das pessoas, não é? Então, consistem, podendo concordar com pessoas, numa concordância atrativa, ou concordar, ou ficar no singular, concordando com o núcleo do sujeito. Mas não é o caso aqui. Veja, da saúde é um adjunto adnominal e está no singular. Então, não há dupla concordância aí. Consiste em quê? Verbo transitivo indireto. E aqui nós temos o quê? Um objeto indireto. Olha a preposição. E este objeto indireto, que é oracional, não é? Porque é uma oração, nós temos aqui um verbo. Este verbo aqui é um verbo transitivo direto e lá, objeto direto, que está remetendo o quê? Saúde, não é? Então, desejá-la. Isso aqui é um pronome oblíquo atno com função de objeto direto. Lembrar que os pronomes oblíquos atnos, o, a, ois e ais, eles vão sempre substituir um objeto direto. E quando o verbo termina em R, S, Z, tais pronomes tomam a forma de lo, lá, lois, lais. Quando você vir lá, lo, lá, lo, lais, lois, sempre vai ser o quê? Um objeto direto. Não há problema aqui, gramatical. Então, não é a nossa resposta. Vamos olhar aqui. Os médicos acusam a natureza. Quem acusa a natureza? Os médicos. Sujeito. Está no plural. Verbo no plural, concordando com o sujeito. É um verbo, neste contexto, um verbo transitivo direto. Acusa o quê? A natureza, objeto direto. Aqui não há problema. Aí veja, os enfermos aos médicos. Deveria ter uma vírgula vicária. Por quê? Porque veja que há um caso de zeugma. A palavra, o verbo acusam, está implícito. Os enfermos, né? Vamos dizer que eu repetisse o verbo. Os enfermos
termos acusam. Acusam quem? Os médicos. Verbo transitivo direto, aqui o objeto direto. Então, aqui há dois problemas gramaticais. A ausência da vírgula e esta preposição aqui não é necessária, tá? Porque o verbo, neste contexto, é transitivo direto. Pede complemento sem preposição. Então, letra D. Vamos agora à letra E. Nosso gabarito é este. Dar nome a uma doença é apressar-lhe os avanços. Nós temos aqui um verbo transitivo direto, aqui o objeto direto. Quando lhe estiver associado a um verbo transitivo direto, ele vai ser adjunto adnominal. Primeiro, o lhe jamais vai substituir um objeto direto. Jamais. Tá? Lembrar que o lhe pode ser, em geral, ele é objeto indireto, em geral. Vai ser o complemento de um verbo transitivo indireto. Ele pode ser um complemento nominal e um adjunto adnominal. E quando ele estiver associado a um verbo transitivo direto, ele vai ser adjunto adnominal, porque está indicando posse. E aí você pode fazer o seguinte: tente substituir por dele, ou deles, ou dela, ou delas, seu, seus, sua, suas. Olhe mesmo, dar nome a uma doença é apressar os avanços dela. Então, esse lhe é o quê? Adjunto adnominal. Inclusive, ele é um dativo de posse. Por que dativo de posse? Porque ele dá ideia de posse. Tá? Então, toda vez que o lhe for um adjunto adnominal, ele é um dativo de posse. Letra D, o gabarito. Vamos à terceira questão. Temos este segmento aqui e vamos ao comando da questão. O segmento abaixo, que não mostra uma interpretação de fatos, vamos lá. A Segunda Guerra foi mais mundial. Atente para isto aqui, não é? E, na verdade, tem as aspas, são simples, porque já tem aspas aqui, ó. Tá? Um dos objetivos de usar aspas é chamar a atenção para uma palavra, para o significado dela. Veja, ele diz: a guerra foi mais mundial que a primeira. A gente verifica aí uma comparação, não é? Professora, poderia ser colocado do que foi mais mundial do que a primeira? Poderia, como poderia também estar o quê? Implícito, beleza? Este mais aqui, ele está apontando para um adjetivo. Nesse caso, é um advérbio de intensidade, tá? E veja, é como se fosse a tese, não é? A Segunda Guerra foi mais mundial que a primeira. Ou seja, a gente verifica aí um ponto de vista, uma opinião, tem um caráter opinativo, não é? Aí vem, em lugar de 10% de neutralidade durante o primeiro conflito,
só foram contados 2,5%. Então, é como se ele estivesse justificando com dados que são fatos, tá? Em lugar de 73 milhões de mobilizados, 110 milhões, tá? As perdas em vidas humanas foram mais consideráveis e estendidas à população civil. Então, veja bem, isso aqui, não é? Ele ou ela, que eu não sei quem é o autor do texto, né? Então, nesse segmento aqui, o autor ou a autora, não é? Ele tem um ponto de vista, ele está opinando, isso tem caráter opinativo. Já, veja, que ele usa números, dados concretos, fatos, tá? Então, a Segunda Guerra foi mais mundial que a Primeira. Então, aqui não é um fato, é uma opinião, é uma reflexão, tá? E depois ele vai dizer, em lugar de 10, então, esta aqui, gente, é a letra, é a resposta. Em lugar de 10, de neutralidade, durante o primeiro, só foram, né, apenas, um advérbio, né? Apenas foram contados 2,5. Olha como ele está mostrando, por meio de números, de dados, como ela foi mais mundial que a primeira, né? Em lugar de 73 milhões, 110. As perdas em vidas humanas foram mais consideráveis e estendidas à população civil, tá? Então, ele tem uma tese aqui e ele vai defendendo esse ponto de vista por meio de dados concretos, justificando, provando por A mais B que foi mais mundial que a primeira. Então, letra A. Vamos à questão 4. Assinale a frase em que a ambiguidade é fruto da polissemia de um vocábulo. Veja bem, o que é polissemia? Polissemia é quando uma palavra tem dois ou mais significados. E tais significados, eles vão ser, vamos dizer assim, o contexto vai definir tais significados, tá? Então, a polissemia de um vocábulo. Assinar a frase ambiguidade, duplo sentido. Este duplo sentido, ele pode acontecer por meio de um aspecto, por um aspecto estrutural, ou por meio de uma palavra que ela pode ter duplo significado, não é? É o que nós vamos olhar, beleza? Então, vamos lá. Encontrei com Mário em sua empresa. O pronome possessivo seu, sua, seu, suas, ele, em geral, ele pode provocar ambiguidade. Porque, veja bem, quando ele diz assim, encontrei com Mário em sua empresa, aí eu pergunto a você, de quem é a empresa? Professora, a empresa é de Mário. Aí outra pessoa, não, a empresa pode ser do interlocutor, tá vendo aí? Então, houve uma ambiguidade aí por um aspecto estrutural, beleza? Então, vamos lá. Não é devido à polissemia de um vocábulo. Então, essa aqui está errada. Maria e João
se casaram ontem. Quem foi que casou? Professora, foi Maria que casou com outra pessoa e João com outra pessoa. Eles não são um casal. Não é? Aí alguém pode dizer, não, professora, os dois, eles formam um casal. Mas, por um aspecto estrutural aqui, a gente não pode dizer, afirmar que eles formam um casal ou que eles casaram com pessoas diferentes, tá? Então, há um aspecto estrutural que deixa essa ambiguidade, não é? Vamos lá. Suas ações iam trazer benefícios para a empresa. Então, vamos destacar aqui a palavra ações. Ações aí está polissêmica. Porque alguém pode dizer assim: as ações são, são investimentos financeiros, professora. Mas alguém pode dizer: não, são as ações, as atitudes da pessoa, não é? Então, esta palavra aqui, ela tanto pode ir para o aspecto financeiro dos investimentos, como também de uma determinada pessoa tem ações, atitudes maravilhosas que trazem benefícios para a empresa, tá? Então, vamos olhar as demais. A demissão do gerente. Veja, esta palavrinha aqui está apontando para demissão, que é um substantivo abstrato. A demissão do gerente. Não há um contexto aqui. Ó. Foi repentina, apenas isso. Alguém pode dizer, eita, o gerente foi demitido. Então, esse gerente aqui é paciente. Ele é um complemento nominal, porque ele sofreu a ação. Mas alguém também pode dizer que o gerente praticou a ação demitindo alguma pessoa, um funcionário da empresa. E essa demissão, essa atitude dele foi repentina. Então, o contexto aqui, ele pode ser o agente que praticou a ação, pode ser um adjunto adnominal. Beleza? Então, vamos lá. Então, por uma questão de estrutura, não é? Como a frase foi formada, a gente pode ter essa dupla interpretação. Vi de novo a foto daquela jornalista. Vamos destacar aqui. Vi de novo. Aí você pode pensar, ele está vendo uma foto repetida, não é? Eu vi de novo a foto daquela jornalista, uma jornalista que ninguém sabe quem é, não é? Daquela jornalista. Ou porque ele viu mais de uma vez essa foto, ou ele está folheando um álbum e esta foto está repetida. Ou ela pode não estar repetida. Ele viu em uma determinada situação, em um dia, e depois ele viu a foto da jornalista. Como também ele pode estar folheando um álbum e esta foto está repetida. Então, a única palavra que dá esse aspecto polissêmico, que as demais, a ambiguidade, o duplo sentido, se concretiza pela estruturação das frases.
Beleza? Então, letra C. Eita! De certeza de conteúdo, concursos. Amo quando a alternativa é C. Vamos lá. Olha mesmo. Observe o texto a seguir. Sobre o conteúdo e a estruturação desse pequeno texto, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Os países da América Latina não precisam criar uma civilização. Quem não precisa criar uma civilização? Os países da América Latina. Nós temos aqui, não é, este tópico frasal. E veja quando ele diz assim: não precisam criar, nós temos aqui o verbo auxiliar e o verbo principal, que está no infinitivo. Também temos esse advérbio de negação. E é importante vocês perceberem que, ao dizer isso, há um comprometimento com o dito. Isso tem um caráter opinativo. Isso é deôntico, não é? Ou seja, não há necessidade, não é? E é asseverativo, tá? Os países da América Latina não precisam criar uma civilização. Ela já foi criada pela Europa nos últimos 4 séculos. Cabe-nos assimilar essa civilização. Essa, não é? Que civilização? Não é? A civilização que foi criada pelos europeus, não é? Aí veja bem, o conceito de civilização nesse texto, veja, é nesse texto, se prende exclusivamente aos valores clássicos de cultura. Ou seja, quando a gente lê isso, aí vamos, não é? Utilizar o nosso conhecimento de mundo. Lembra quando os portugueses chegaram aqui, eles disseram que os indígenas não tinham, na época, os índios, não é? Hoje em dia é melhor dizer os indígenas, não é? Não tinha L, F e R. Não tinha lei, não tinha fé, não tinha rei. E veja que, ao dizer isso é uma visão etnocêntrica. Ou seja, eu estou olhando o outro partindo do que eu acho que é certo. Partindo do meu conceito, da minha cultura, não é? Então, veja bem, vamos olhar as demais alternativas. Porque aqui é bem forte o que ele diz. Não precisam criar uma civilização. Quem diz isso é Eugênio. Você pode discordar dele, tá? Mas a gente está analisando, quer dizer, a prova, a banca, está analisando o dito dele, não é? Aí vamos lá. Entre os 2 primeiros períodos do texto, então eu tenho o primeiro período aqui, ó. Isso aqui é o segundo, eu tenho o primeiro e o segundo. Entre os 2 períodos do texto, há uma relação.
respectivamente, de causa e consequência. Não há. Não é? Porque ela já foi criada pela Europa, não seria a causa. Ele está dizendo respectivamente. Ela já foi criada. Isso aqui é uma consequência. Os países da América Latina não precisam criar uma civilização. Ela já foi criada. Isso aqui, se fosse para analisar, seria consequência, não seria causa. Tá? A causa seria essa. Não existe relação de causa e consequência aí, tá? Então está errado. O autor defende a criação de uma civilização nacional original apoiada em valores europeus. Há aqui uma contradição. O texto diz o contrário. E aqui também há uma contradição. Se ele defende uma criação de uma civilização nacional original apoiada em valores europeus, não é tão original assim. E o texto diz o contrário. Olha aqui o tópico frasal. Ele diz que não precisa criar. Os países não precisam criar. Então, isso aqui está absurdamente errado, porque é um erro de contradição. O erro de contradição, gente, é o erro mais fácil de encontrar, porque o texto diz uma coisa e a alternativa contradiz. É o que aconteceu na letra C. O texto mostra uma visão negativa das possibilidades cultural dos países da América Latina. Veja bem, por que a banca colocou isso aqui? Porque tem um não, advérbio de negação, não é? Você pode até dizer, eu acho isso negativo, mas o autor não acha negativo, inclusive ele defende isso, tá? Uma visão negativa das possibilidades culturais dos países. Possibilidades culturais, também é importante entender que as possibilidades culturais não é sinônimo de civilização, não é? Então, isso aqui está errado. O último período do texto mostra uma justificativa das ideias apresentadas anteriormente. E o último período é este aqui. Cabe-nos assimilar essa civilização. Não é uma justificativa. Não é uma explicação. É uma conclusão. Portanto, por isso, cabe-nos assimilar essa civilização. Errada também. Então, é letra A. O conceito de civilização nesse texto se prende exclusivamente aos valores clássicos da cultura, valores esses trazidos pelos portugueses, tá? Então, letra A. 6. Uma questão simples, tá? E a FGV gosta muito de trabalhar com adjetivos, com a posição das palavras. Olha mesmo. Sobre os termos sublinhados, assinale a opção correta. Uma professora francesa dá aulas em minha escola.
Uma professora. Uma está apontando para professora. Não é? Professora é substantivo. Quem dá aulas? Uma professora francesa. E francesa aqui é um adjetivo. Uma professora que é francesa. Não é? Então, aqui, francesa é o adjetivo que está apontando para o substantivo professora. Uma francesa professora. Uma está apontando para a francesa, que aqui é um substantivo. É uma francesa que é professora. E professora aqui está adjetivando o substantivo. Professora aqui é adjetivo, tá? Aí, lembrar, quando há uma mudança morfológica de classe gramatical, há uma mudança morfológica, há uma mudança de sentido. Mudou a classe gramatical, muda o sentido, tá? Isso é regra. Mudança de sentido. Inclusive, aqui, eu tenho, eu fiz um vídeo sobre isso. Com a seta, a playlist é Com a seta, você acerta. Que eu trabalho com a questão da mudança do adjetivo. Nem sempre do adjetivo, do substantivo, nem sempre quando há essa mudança de posição, vai mudar a classe gramatical, tá? Eu falo sobre isso e assista ao vídeo, é bem interessante. Eu coloco vários exemplos, tá? Então, aqui, os dois segmentos mostram o mesmo significado? Não. Por quê? Porque é uma mudança morfológica. Professora em um é substantivo, francesa é adjetivo. Aqui em dois, francesa é substantivo, professora é adjetivo. Como há uma mudança de classe gramatical, não tem o mesmo significado, tá? Então, isso aqui está errado. O termo professora, frase 1, e francesa, frase 2, são núcleos dos segmentos sublinhados. Porque, veja bem, quem dá aulas, vou colocar outra cor aqui, uma professora francesa. Tudo isso aqui é o sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Professora. Vamos aqui. Quem mora em uma cidade? Uma francesa que é professora, não é? Então, qual é? Isso aqui é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? É o substantivo, francesa, tá? São núcleos dos segmentos sublinhados. Exatamente. Esta daqui é a certa. Nos dois segmentos, o termo francesa funciona como adjetivo? Não. Funciona, professora, nos dois como substantivo. Enquanto na primeira frase, a ordem das palavras no segmento sublinhado é substantivo mais adjetivo, certo? Na segunda, é substantivo mais adjetivo. Errado. Então,
letra B. Beleza? Outra coisa. Olha mesmo. Eu vou colocar aqui. Se eu dissesse assim, influencer pobre. Aí eu dissesse assim, pobre influência. Em um, eu tenho aqui o substantivo influência e aqui, né, influenciadora, né, que agora é influência, né? Aqui eu tenho o adjetivo que está posposto ao substantivo. Pobre. Aqui eu tenho o adjetivo que está anteposto ao substantivo. Veja, não há mudança de classe gramatical. Mas, olha, não, vamos colocar aqui, não há mudança morfológica. Mas há mudança de sentido. E vamos ver o porquê. Em geral, estou dizendo em geral, quando o adjetivo é anteposto, ele tem um valor conotativo no sentido assim, ele é subjetivo também. Porque quando eu digo assim, pobre influência, você diz, eita, talvez é pobre, não é pobre financeiramente, é pobre de espírito, né? Que a gente vê muita gente com dinheiro hoje em dia, principalmente nessa profissão, e muito pobre espiritualmente. Não é verdade, gente? Então, claro, eu não estou generalizando, porque toda generalização é preciso que aprendamos isso. Toda generalização é idiota, tá? A generalização é um argumento. Vamos dizer, se você diz assim, todos os políticos brasileiros são corruptos. Isto é uma. Imaginemos que tenha. Alguém diz assim. Alguém diz, ah, mas eu conheço um que não é corrupto. E eu não. Eu só estou comprovando que toda generalização é um argumento que não deve ser utilizado, porque ele é mentiroso, ele é falho. Porque se existir um, seu argumento já, né? Todo francês não gosta de banho, né? E outra coisa, isso é estigmatizar as pessoas, não é? As pessoas não são como arroz tipo A, tipo B, tipo C, você não pode dizer isso. Então, voltemos aqui. Pobre influência. Ah, mas talvez ela é pobre influência, é pobre de espírito, ou porque está com a família doente, ou está com a doença incurável. Ó, mil coisas a gente interpretações. Percebe aí? Já no primeiro, esse aqui é um adjetivo subjetivo. Ele tem um caráter opinativo.
Inclusive, nessa situação, ele é um modalizador, tá? Porque é opinativo. Quando eu, já no primeiro, influência pobre, você só tira daqui uma possibilidade. É uma pobreza financeira. Não pode ser outra coisa, tá? Então, por que eu coloquei este exemplo? Porque, às vezes, esta posição não muda a classe gramatical, mas pode mudar o quê? O sentido. Como também pode não mudar, beleza? Mas, toda vez que houver uma mudança morfológica de classe gramatical, o sentido será modificado. Beleza, gente? Então, vamos lá. Questão, fizemos a 6, fizemos. Questão 6. Observe o seguinte trecho. Eu gosto de olhar logo o comando da questão. Nesse caso, a observação mais completa e acertada é: e meus olhos fazem curvas, porque eu, imediatamente, eu sempre digo que a gente tem que praticar esse, o olhar fazer curvas, de ter um entendimento, fazer uma leitura rápida, que é uma leitura de segundos, sobre o que as alternativas falam, porque aí você já vai voltar para fazer uma leitura aqui, sabendo rapidamente o que tem aqui, tá? Então, está dizendo o argumentador, não é? Já vem tudo aqui. Vamos lá. Como já afirmou um ex-ministro da Educação, o Brasil necessita urgentemente de um novo currículo escolar, que, né, isso aqui é um pronome relativo, o qual, né, pronome relativo, o qual, ou seja, esse novo currículo procure mais contato com as necessidades atuais dos alunos. O que, e aqui nós temos a famosa DR, aquilo qual que está retomando o que foi dito anteriormente, contribuiria, veja, nós temos aqui uma desinência de que ia futuro do pretérito. Como todo futuro tem um R, ria das suas incertezas. Não é? Porque eu digo isso? Para lembrar que, em geral, o futuro do pretérito ele indica um fato hipotético. O que contribuiria para mais interesse da parte deles? Deles de quem? Dos alunos. E diminuiria outro futuro do pretérito, a evasão escolar. Então, voltemos aqui. Ó. Como já afirmou um ex-ministro da Educação, verifique aqui que há, não é, um argumento de credibilidade. Ou seja, aqui é a fala de outrem, não é? E esse outrem, que é um ex-ministro, ou seja, não é qualquer pessoa que está dizendo, é um expoente no assunto. Então, aqui a gente tem um argumento de credibilidade, não é? Veja que ele diz: o Brasil necessita urgentemente de um novo currículo que procure mais contato com as necessidades atuais do aluno. Até aqui, a gente percebe que é o que o ex-ministro
diz. Não é? E aqui, ó, é uma avaliação, não é? Ele diz, o que contribuiria? Contribuiria. Então, aqui, o autor do texto, ele, de certa forma, ele põe uma incerteza aí. Ou seja, o que o ministro diz, eu concordo, mas é como se ele não, vamos dizer assim, ele não defende totalmente eu só quero dizer juiz, o que o ministro diz. Então, aqui é uma avaliação, não é? Esta partezinha aqui é uma avaliação do autor do texto a respeito do que o ministro diz, do que o ministro defende. Porque, olha mesmo, ele diz, como já afirmou, veja que esse já é uma palavra muito importante. Há um pressuposto aí, não é? O ex-ministro já afirmou tal coisa. E a afirmação, olha, o Brasil necessita. Olhe outro advérbio de tempo, urgentemente. Urge a necessidade de tal coisa. De um novo o quê? Currículo escolar que está apontando, não é? E aí ele diz que procure mais contato com as necessidades atuais. E a partir daqui, até aqui, não é? Há uma avaliação, não é? Sobre o dito do ministro. Vamos lá. O argumentador só apresenta a sua opinião, sem detalhes. Ele não apenas apresenta. Ele coloca um argumento de autoridade aí. Tá? Então, errado. O argumentador apresenta a sua opinião como geral. Não. A opinião, não é? Ele apresenta a opinião, ele comenta, ele usa um argumento de autoridade. Então, isso aqui está errado. O argumentador apresenta uma opinião alheia, não é? Ele apresenta a opinião alheia, mas ele só faz apresentar, ele não se coloca, tá? Ele se coloca. Só que ele se coloca de uma forma mais distante. Porque, diferentemente, se ele tivesse usado o que contribuirá, é um futuro do presente, que é, em geral, o futuro do presente indica o quê? Uma certeza. Então, ele estava se comprometendo com o dito, com a fala do ex-ministro. É como se ele tivesse concordando plenamente. Entende aí? Porque a gente usa a gramática, gente. Às vezes a pessoa diz, para entender o texto, não precisa a gramática, não precisa da gramática. E como precisa? A gramática, quando a gente estuda gramática, é para entender melhor os textos e também para saber melhor produzi-los, tá? Então, vamos lá. O argumentador apresenta e comenta uma opinião alheia. Comenta, porque isso aqui é o comentário dele, é o posicionamento dele em relação a essa fala. Então, letra D. O argumentador confronta diversas opiniões.
aqui está absurdamente errado, não dá nem para a gente perder tempo com essa letra E, não é? Então, 7, letra D. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Os comentários, essa partezinha de comentários, serve justamente para isso, né? Então, vamos lá. 8. Esse pensamento se refere a um tipo de argumento que aparece utilizado no seguinte texto. Então, como diz aqui, eu gosto logo de. Meus olhos fazem curvas. Então, vamos lá. Se você pensa que alguma coisa, se você pensa que alguma coisa está certa, só porque todos acham isso, não está pensando. Olha que interessante, não é? Então, aí ele começa. Se você pensa, um aspecto condicional. Se você pensa isto, que alguma coisa está certa, só, olha que coisa forte, apenas porque todos acham isso, não está pensando. Então, percebe-se aí que há uma argumentação aí partindo do senso comum, que é uma falácia, não é? Então, aqui a gente verifica que ele argumenta, não é? Mas é um argumento, vamos dizer, pobre, não é? Porque é um senso comum, é um clichê. Aí veja bem, e se refere a um tipo de argumento que aparece. Então, nós temos que procurar um argumento baseado no senso comum, no que é, vamos dizer assim, uma falácia, um clichê, beleza? Como diz Einstein, faça o que você gosta e nunca mais trabalhará, não é? Veja, aqui, como disse, conforme quem é o cara, olha o cara. Então, aqui está colocando uma ideia, não é? De alguém que é o maior cientista, não é? É um argumento de autoridade, de credibilidade, não é o senso comum, não é a falácia, não é? Então, isso aqui está o quê? Errado. Uma pesquisa demonstrou que a população brasileira está ficando mais conservadora. Uma pesquisa. Quem demonstrou? Uma pesquisa. Demonstrou isto. Ou seja, quando diz uma pesquisa demonstrou, isso é um fato, é um dado concreto, um dado que foi pesquisado. Não é uma falácia. Não é um senso comum. Não é? É errado. Não é o mesmo argumento. Todo mundo sabe que aquele que fala muito, pouco faz. E aí? A FGV, ela pede calma. Quando você começa a fazer muitas questões, você vai pegando, como diz no Nordeste, o caqueado da coisa, entendeu? Porque eu sempre defendo, gente, que não adianta reclamar de banca. Enquanto você reclama, o outro está estudando para conhecer a dinâmica da banca, a percepção da banca.
todo mundo que vai se preparar para uma determinada banca tem que, não adianta. Ah, porque a FGV é isso, aquilo, outro, é louca, é... Não. Quando a gente perde tempo em reclamar, já está dizendo, está perdendo tempo, tá? Vamos lá. Todo mundo sabe, dito isto, é porque isso é minha visão de vida em relação a tudo. Eu sou uma pessoa bem pragmática, bem objetiva. Eu não gosto, como diz no Nordeste, de moído. Eu gosto de resolver, entendeu? Porque se a pessoa fica, ai, porque eu tive esse problema, porque não. E parece que o problema vai aumentando. Então, vamos lá. É um conselho que eu dou, sabe? Todo mundo que me conhece sabe que, gente, vamos estudar. Não perca tempo com o que não vai levar você a algum lugar. A lugar nenhum, melhor dizendo. Todo mundo sabe que aquele que fala muito, pouco faz. É verdade. Pronto, diz tudo aqui, não é? Então, todo mundo sabe que aquele que fala muito, pouco faz. Então, isso é como se fosse um ditado, não é? E é menos do que um ditado. É senso comum, é falácia, tá? Letra C. De quê? De quê? Diga aí. De certeza, professora, de conteúdo, concurso. Exatamente. Então, vamos lá. Se chover, veja, olha mesmo aqui a maldadezinha da banca, porque diz, o candidato que se deparar com esse se, aqui tem um se condicional, aí aqui um se também condicional, aí ele vai dizer, eita, esse se, não. Se chover, que é um aspecto condicional, as ruas vão ficar alagadas. E ninguém deve sair de casa, não é? Aqui, ó, e ninguém, aqui é uma adição, que também tem uma ideia de quê? De consequência. Aqui há uma consequência e aqui a causa. As ruas vão ficar alagadas e, devido a isso, e por causa disso, ninguém deve sair de casa, tá? Então, este aspecto condicional, não é? Aqui, veja, isso não é uma falácia, isso aqui é uma possibilidade. E essa possibilidade vai trazer também uma relação de causa e consequência, beleza? Não é uma falácia. É como se fosse até um conselho, né, gente? Olha, se chover, não é? As ruas vão ficar ali alagadas e ninguém deve sair de casa. Como vou ganhar bastante dinheiro em meu novo negócio, poderei facilmente pagar o empréstimo. Então, aqui tem uma relação de causa e o quê? Consequência. Porque, primeiro, como uma vez que vou ganhar dinheiro em meu novo negócio, vou ganhar bastante dinheiro. Bem positiva a pessoa, logo no início, né? Meu novo negócio, poderei facilmente pagar um empréstimo. Então, primeiro, a pessoa aqui, bem positiva, não é? É bom ser positivo, mas ter os pés no chão, né?
Uma vez que vou ganhar bastante dinheiro com meu negócio, devido a isso, o que é que vai acontecer? Poderei pagar facilmente pagar o empréstimo. E veja as palavras facilmente, os advérbios aqui, ó. Isso aqui não vou ganhar muito. Isso aqui não é um advérbio, é um pronome indefinido, porque está apontando para dinheiro. E dinheiro é substantivo, tá? E olha aqui o verbo poderei. É um futuro do presente. Ele acredita, não é? Nisso, não é? Então, vamos lá. Aqui a gente vê uma relação de causa e consequência. Beleza, gente. Letra C, de certeza, de conteúdo concurso. Vamos lá. As opções a seguir apresentam frases em que há um termo sublinhado que estabelece relações de coesão com outro termo anterior. Eu costumo dizer, gente, que questões, esse tipo de questão que fala sobre a coesão, sobre, desculpa, a referenciação, você só erra se não ler direito. A verdade é esta, tá? Porque muitas vezes, como a banca FGV é muito difícil, muitas vezes a gente coloca isso na mente e fica inseguro em toda e qualquer questão, tá? Esta questão aqui é uma questão fácil. Vamos lá. Assinale a frase em que a identificação desse termo anterior está equivocada. Então, ele quer a errada, não é? Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem, mas na adversidade, somos nós que os conhecemos. E é uma grande verdade. Minha mãe dizia: quer conhecer se uma pessoa realmente é amiga sua, convide-a para comer, como é, meu Deus? Um saco não, pelo menos uma xícara de sal com você. Vamos lá. Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem, mas na adversidade, somos nós que os conhecemos. Quem conhece, conhece alguém, objeto direto. E isso aqui é um pronome anafórico que está remetendo para o quê? Nossos amigos, não é? Porque, lembrar, isso é um poá, morfologicamente, classe gramatical, pronome oblíquo átono. O pronome oblíquo átono, o, a, os e as, sempre vão exercer a função de objeto direto, não é? Então, isso aqui está remetendo para nossos amigos, está certo. Portanto, não é a nossa resposta. Aquilo que nos agrada, aí, aquilo, tem o que e aquilo. Aquilo, vamos, olha, fácil. Aquilo, o qual. Este que é um pronome relativo. E ele remete ao antecedente, que é aquilo. Lembrar, todo e qualquer pronome relativo vai remeter para algo dito anteriormente. Por isso que o pronome relativo, ele sempre vai ser pronome anafórico. Ó,
Anterior. Se refere a algo dito anteriormente. E toda vez para você saber se o que é um pronome relativo, você vai substituí-lo por o qual, a qual, os quais e as quais. 99% dá certo, tá? Então, realmente, este que remete àquilo, não é a nossa resposta. Quanto mais velho você fica, mais fácil é chutar. Gente, a FGV gosta de colocar essas frases, né? E às vezes, eu não sei qual foi a prova, parece que foi uma prova de uma cidadezinha lá do Rio de Janeiro, não sei dizer qual é a cidade, que ela colocou umas frases. As frases acabavam com a mulher, bem machistas, misóginas, sabe? Eu não sei se eu nem me lembro deste. Parece que este concurso a banca teve que fazer outra prova, porque pegou muito mal. Porque às vezes ela coloca umas frases meio pesadas. Vamos lá. Quanto mais velho você fica, mais fácil é chutar sua idade. Ó, a sua idade. Veja que isso indica posse. A idade de quem? Desta pessoa aqui, não é? Então, está retomando, você está certo. Não é a nossa resposta. Vou lhe dizer um grande segredo, meu caro. Não espere o juízo final. Ele se realiza todos os dias. Ele quem? O juízo final. Olha que coisa fácil. Então, isso aqui está certo, não é a resposta. Natal é a época na qual as pessoas, esse que aqui, ó, é pronome relativo. As pessoas ficam sem dinheiro antes de ficarem sem amigos. Olha bem, gente, vou logo dar uma dica aqui a vocês. Natal é a época, não é? Veja que nós temos aqui um verbo de ligação, um sujeito e aqui um predicativo. Professora, este que está retomando uma palavra. Não poderia ser Natal, não, professora, porque aquele de Natal, ó, não poderia. Sabe por quê? Ui, desculpa. Porque há um verbo de ligação. E este verbo de ligação vai bloquear. Na verdade, isso aqui só retoma época. É como se esse verbo de ligação, toda vez que houver um verbo de ligação, o pronome relativo vai voltar para o mais próximo. Porque o verbo de ligação faz esse bloqueio, não pode retomar o Natal. Porque você poderia dizer, mas professora, Natal é uma época. É, não é? Mas, como há esse verbo de ligação, não pode retomar para Natal. Pode retomar para época. Portanto, isso aqui está errado. Beleza? Vamos lá. Observe o conteúdo do seguinte cartaz. Entre as opções abaixo, aquela que mostra uma informação que não está implícita nas frases do cartaz. Olha mesmo. A FGV ama trabalhar com implícitos. E existem dois tipos de implícitos. Existe o pressuposto, não é? Vamos colocar aqui. Existem dois tipos de implícitos. Um, o pressuposto. Dois,
o subentendido. Qual é a diferença entre eles? Veja bem, o pressuposto é um implícito também. O subentendido é um implícito também. Mas qual é a diferença entre eles? O pressuposto vai haver na frase palavras que você vai ver o implícito. Por exemplo, eu digo assim, gente, hoje em dia, vou até colocar aqui, gente, eu sou mais paciente atualmente. Ó, existe esta palavrinha aqui que está apontando para essa outra palavrinha que é um adjetivo, não é? Atualmente, que mostra um tempo, não é? Atual, não é verdade? Gente, vamos dizer, você não é a primeira vez que você está me vendo por aqui, tá? Aí eu chego para você e digo, eu sou mais paciente atualmente. Então, há palavras que você está enxergando e que tais palavras levam a implícitos. Quais palavras? Mais. Aí você, quer dizer que antes a professora era impaciente. Porque ela está dizendo mais paciente, não é? É como se estivesse fazendo uma comparação, percebe aí? Eu sou mais paciente atualmente, quer dizer que no passado ela não era tão paciente. Então, existem palavras que, a partir dessas palavras, você enxerga tais implícitos. Você pode comprovar os implícitos por meio dessas palavras. E quando isso acontece, é um pressuposto. Beleza? Agora, um subtendido. Eu chego para você e digo assim, é, ele foi demitido. Ele foi demitido. Aí uma pessoa diz, então ele deve ter brigado com alguém da empresa. A outra pessoa, não foi isso. Ou seja, esse implícito que você está dizendo, você não tem como comprovar. Não há nada no texto que comprove o seu implícito. Você não pode provar que o motivo real foi esse, que a pessoa pegou uma briga na empresa. Não, outra pessoa. Não, foi porque ele cavou a demissão dele. Ele queria ser demitido, ele começou a fazer. Está vendo aí? Mas não há nada no texto que você possa comprovar tal implícito. Então, isso aí é o quê? Subentendido. Beleza? Ficou entendido? Então, vamos lá. Olhe mesmo. É o que não está implícito. É o errado, não é? Aí vamos lá. A biblioteca municipal estará fechada excepcionalmente na manhã da próxima segunda-feira. Vamos lá. A biblioteca municipal é aberta ao público. Ora, ela é municipal.
Então, isso é uma função dela, não é? Então, a palavra municipal é o implícito, que ela é aberta ao público, entende? Então, não ela quer dizer que não está implícita na frase do cartaz. Então, isso aqui está o quê? Errada, porque há um implícito, não é? Há ou poderão existir outras bibliotecas na cidade, não é? Porque a biblioteca municipal estará fechada. E olha mesmo, ele diz, há ou poderão existir, não é? Ele não está dizendo, poderão existir, é uma possibilidade. Há ou poderão existir outras bibliotecas na cidade, não é? Esta é a biblioteca municipal, pode ser que tenha outra biblioteca municipal, pode ser que tenha outras bibliotecas privadas, não é? Então, isso aqui há o implícito. Habitualmente, a biblioteca municipal abre às segundas, porque ele está dizendo assim, estará fechada excepcionalmente, quase que não saía, na manhã da próxima segunda-feira. Ou seja, na próxima segunda-feira, pela manhã, ela estará fechada, excepcionalmente. Significa dizer que ela abre habitualmente às segundas-feiras, porque senão não se colocaria isso aqui, não é verdade? Ou seja, ele está dizendo que é na manhã da próxima segunda-feira. Então, há um implícito de que habitualmente a biblioteca abre às segundas, beleza. Há um implícito, não é a nossa resposta. Algum fato exigiu que se fechasse a biblioteca. É algum fato. Ó, se ela vai estar fechada excepcionalmente na manhã da próxima segunda-feira, é porque aconteceu algo. A gente não está dizendo qual é o fato. Está dizendo que há um fato, algum fato. Algo aconteceu. Ou algo vai acontecer. Agora, se dissesse assim, vai estar fechada porque vai ser pintada, vai ser lavada, não tinha como dizer isso. Qual era o real motivo, tá? Então, realmente exige algum fato exigiu que se fechasse a biblioteca, certo? Mas não é a nossa resposta, porque há um implícito. A biblioteca municipal reabrirá terça-feira. Ó, veja bem, ele está dizendo que é na manhã da próxima segunda-feira. Pode ser que à tarde da própria segunda-feira, na segunda-feira, ela estará aberta. Tá? Não está dizendo aqui, isso não há nada no texto, não há palavras no texto que a gente pode formular este implícito, não tem como comprovar, tá? Porque ela pode estar aberta na segunda-feira à tarde, visto que está dizendo que é na manhã. E outra coisa importante aqui, olha mesmo, estará fechada, não é? Veja, o verbo aqui está no futuro do presente. Ou seja, dando uma certeza, porque em geral o futuro do presente é uma certeza, em geral, tá? Que ela estará fechada excepcionalmente, olha aqui esse advérbio, na manhã da próxima segunda-feira. E quando eu digo, então, é letra F.
não é? De estudar muito para passar. Olhe mesmo, quando eu digo que o futuro do presente, ele é, e aqui o gabarito, gente, e depois vamos dar uma olhadinha aqui, vamos calcular o conteúdo. Olhe, quando eu digo que o futuro do presente, eu disse que o futuro do presente, em geral, indica o quê? Em geral, eu gosto de modalizar. Em geral, indica certeza. Você pode me perguntar, professora, será que será que na prova vai cair futuro do presente? Será? Será? É um futuro do presente. Mas quando você me pergunta, professora, será que vai cair na prova futuro do presente ou futuro do pretérito? Será? Tá vendo? Aí há uma dúvida, tá? Beleza? Gente, olhe mesmo. Calculando o conteúdo, número de acertos. Vamos lá. Você não acertou, zero. Vixe, o trem tá ruim. Mas não desista, não, bebê. O conteúdo tá com você. Ai, oxe, chore não, deixe de drama, vai estudar. O conteúdo vai largar você, não. 2, pare de reclamar de você. Você saiu do zero e vai chegar a 1000. Acredite, coleguinha. 3, seus estudos não vão flopar. Você está progredindo. E você tirou um zero, às vezes você não acredita em você, mas eu acredito, tá? Agora, o mais importante é você acreditar em você. Porque quando você não acredita, aí fica difícil de você aprender. Porque você já está dizendo que você não consegue. E palavras tomam corpos. Quando você diz, FGV é muito difícil, é isso, aquilo, outro, eu não consigo entender, você está dizendo para você que você não vai conseguir. E você não vai conseguir. Porque você precisa acreditar em você. Não basta só eu acreditar. Você é que tem que ser a sua bússola. Beleza? A cada dia, a cada dia você sabe, sobe mais um degrau. Vamos que vamos, com força total. 5, uau, você quer, você pode, e você vai pontuar mais. 6, ei, vou lhe contar um segredo. Sempre acreditei em você, mas não prestou você acertar 6. Tá? Aqui, eu já acredito em você. 7. Assim, acertou 7. Assim você me mata de alegria. Falta pouco. Você é demais. 8. Parabéns. Viu que com o conteúdo tudo fica mais fácil? 9. Ei, convida a gente para o churrasco. Vice é bem nordestino, né? Paraibano. Meu marido americano usa muito esse vice. Tanto que eu digo 10. Oba! Cuida, que o dia da posse está chegando. Pois é, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E não custa nada, não é você dar um like. Como também não custa nada você dar a sua opinião. Pode ser a sua opinião que você não gostou, mas você pelo menos disse algo, não é verdade? Porque a gente tem que perceber as críticas como uma bússola para a gente melhorar. É só saber fazer a crítica, ser educado na crítica, ser respeitador.
né? Então, gente, sim, vai haver quarta-feira, e eu vou colocar o link aqui na descrição, de um aulão gratuito, só questões da FGV. Aí você entra em contato conosco, eu vou dizer. Só você escrever assim na postagem do Instagram. Eu quero. E a gente manda o material para você e quarta-feira vai ser um dia só de FGV. Vamos ver se a gente resolve umas 30 questões, tá certo? Um beijo e até quarta-feira. Tchau, tchau.